Bem com o Pão. Olá, irmãos, começando mais um De Bem com o Pão, hoje aqui com o irmão Marcos, lá de Santo Ângelo, para nos dar todo o testemunho. Irmão, eu sei que o percurso é longo, né? 6 horas e meia de viagem de lá até aqui, mas diz para nós, como é que é conseguir agora ter colocado a participação de Cristo em todo aquele povo para que eles se unam e possam adentrar numa disposição dessa? 6 horas e meia de viagem, vem aqui, fica o dia todo, recebe de Deus todas essas ministrações que aqui nós recebemos, louvores e adoração ao Senhor, volta mais 6 horas e meia, vai chegar lá no domingo de manhã, ainda tem o culto, né? Sim, ainda vai ter o culto e eles lá participando do culto. Diz para nós como é que foi ter essa efetividade no povo de Santo Ângelo. Realmente assim chega a ser bastante constrangedor, sabe, irmãos? Porque eu me lembro quando o irmão Sérgio foi lá no primeiro encontro municipal que a gente fez, quando o Sérgio chegou lá, ele disse assim, a primeira frase dele na entrada, na introdução da mensagem, ele disse bem assim, ó, eu vejo o amor de Deus nesse povo, né? E realmente assim, é tudo por amor de Deus, porque esses irmãos já, nós estamos há 2 anos e 3 meses lá, né? E desde o início, do primeiro dia que nós chegamos lá, fomos recepcionados por eles, né? A gente percebeu assim aquele amor contagiante assim no ar, né? E pra gente assim que já é a terceira missão que a gente está fazendo desde o nosso início da caminhada aqui com o Senhor, a gente percebeu assim, ó, que há um mistério de Deus quando a obra é feita por amor, sabe? As coisas começam a produzir e começam a surtir o efeito, e por mais que você tenha aquele cansaço físico, né, com o amor de Deus renova, assim, parece que tu nem viajou esses 13 horas que nós vamos viajar, né, e de volta, e esses 1000 e poucos quilômetros e de volta, né, porque a Bíblia mesmo já nos relata, né, que vai passar todas as coisas, né, mas a única coisa que vai permanecer é o amor, né. Então eu vejo que lá na cidade de Santo Ângelo nós estamos sendo agraciados, assim, ricamente abençoados por Deus, porque esse amor está muito intenso lá naquele lugar, sabe? Então tem lugares, tem ambientes assim que você passa, assim, entra, que está bem negativo, e daqui a um pouco muda. E às vezes você nem fala nada, mas simplesmente aquele amor flui, né? E realmente Deus tem abençoado nós lá muito, lá com a obra, por causa desses pequenos irmãos que ainda estão lá, liberando esse amor, que está cada dia que passa, cada mês que passa, né, está agregando outras pessoas que estão recebendo este amor, e aí eles estão passando esse amor que estão recebendo, né? Então é como uma corrente, um vai levando, o outro vai recebendo. Um amor contagiante. Contagiante, é impressionante. Realmente assim eu vejo que é o que deveria acontecer em todas as cidades, né? E realmente lá é algo especial mesmo que está acontecendo, né? Deus está fazendo essa obra, em mistério, em estranho, assim, mas é o Senhor que está fazendo lá, né? O irmão já está na terceira missão, que benção, né, irmão? Eu vejo assim, que então, terceira missão, o irmão já pouquíssimo cabelinho branco, falando um processo, eu já estou cheio de cabelo branco, ainda comecei a missão, é uma benção isso, deve ser o amor de Deus mesmo, que mantém essa jovialidade, né, que os irmãos estão lá, e aí recebendo o amor de Deus todo aquele povo. Mas conta para nós, irmão, como é que foi chegar numa cidade que eu sei que não tinha um trabalho ainda fortalecido? E os irmãos chegaram lá para começar um trabalho, né? Nós chegamos lá, assim, há uns 2 anos e 3 meses atrás. Na verdade, nós tínhamos 2 grupos familiares lá, né? Que era conduzido ali pelo irmão Flávio de Panambi, né? Então, ele me parece que trabalhou ali uns 2 anos, aqueles 2 casais, né? Então, assim, claro, Deus tudo na direção, aprove enviar alguém para lá, né? E realmente nós somos os sortudos, né? Porque a gente vê assim que Deus está abençoando muito aquela obra mesmo. E nós chegando lá, de ter já aquelas experiências anteriores, né, e ter aquela experiência assim, que tudo tem que ser dirigido pelo Senhor e através da oração, né, e então nós oramos tudo e Deus começou a conduzir e abrindo grupos, outros grupos. Então hoje, em 2 anos e 2 meses, nós estamos aí com mais ou menos 23 grupos familiares, né, junto ali com, nós temos Cerro Largo também, que é nosso vizinho ali, que é próximo, que a gente tem um grupo ali também. Então, e eu vejo assim, não está se abrindo mais grupos porque realmente ainda falta obreiros assim, né, mais desenvoltos e capacitados, né? Mas esses irmãos que estão lá, assim, nós já estamos com 23 grupos familiares, né? Bom, então dá para dizer que a igreja já passa de 100 pessoas.
Na verdade, assim, nós temos um trabalho que a gente fez, assim, muito dirigido pelo Senhor, que nós temos um departamento de visitas lá na igreja, né? Então a gente tem, assim, há uns dias atrás, há um tempo atrás, nós tínhamos nas quartas e nos domingos, né? Liberado para fazer as visitas. Então o senhor lá fez uma escala de casais, né? Para não ficar pesado para ninguém, né? Então nós tínhamos 2 visitas por semana, quartas e domingos. Hoje nós estamos só com domingo. Mas nessas visitas, o que aconteceu? Qual foi a direção do Senhor? Além de se ofertar uma oração para a pessoa, tudo, e o material, kit boa nova, ou até mesmo o material que nós tínhamos lá, apostilas e tal, kits de CD, depressão, enfim, a gente também pedia para a pessoa, se ela aceitasse assim, diariamente assim, mensagens bíblicas, né? Então que ela desse para nós o número de telefone, né? Então eu peguei lá um plano lá de uma operadora lá, que suportasse na nossa receita atual. Então eu comecei a dar torpedinho, todos os dias. Então eu tenho aquele devocional primeiro, volume 1, que as mensagens são bem pequenininhas, né? Então eu dei mais uma reduzida ali para caber ali nos textos, né? Então desde então já faz 1 ano e 6 meses que eu estou mandando torpedinho todos os dias. Então só para os irmãos terem uma ideia, através desse trabalho e do trabalho de evangelismo que a gente fez de porta em porta nas tribos, hoje eu tenho cadastrado quase 1000 celulares que eu mando todos os dias torpedinhos. Então, 1000 celulares para fazer. É impressionante, assim, ó. E é engraçado que tem dado resultado, porque assim, ó, alguns ligam dizendo que não querem mais. Mas muitos dizem assim, ó, mas foi na hora que eu precisava daquela palavra e que eu recebi aquela palavra, né? Então, hoje nós já temos, inclusive, uns 2, 3 grupos que foi resultado desses trabalhos, né, dos hospitais, e temos, assim, obreiros hoje na casa do Senhor, dizimistas, ofertantes, resultado desse trabalho. E, claro, eu penso assim no meu coração, ó, nós estamos semeando, temos capacidade para apacentar ainda hoje 1000 pessoas, né? Mas assim, ó, Deus está enviando conforme a gente está se estruturando, né? Então, na igreja hoje nós não temos 1000 pessoas, né? Mas assim, ó, entre visita e permanece visita, sim, nós temos quase esse número aí, 100 pessoas, assim, né? Juntos em grupos familiares, visitas, e hoje vai no domingo que vem não vou, mas no outro domingo retorno, né? Temos sim, ou talvez um pouquinho mais. Eu falo isso só para a gente mensurar, porque é um trabalho que começou com 4 pessoas, 2 casais. E hoje nós temos aí, e só o trabalho do senhor avançar através de quase 1000 pessoas, ou, né, 1000 pessoas através de mensagens, vamos dizer que algumas não se interessam, mas tem outras que recebem e retransmitem a mensagem. Então a gente com certeza não dá para dizer assim que não temos 1000 pessoas recebendo a mensagem do Senhor lá aos arredores de Santo Ângelo, né? Então a gente vê que avançou muito mais do que ter uma congregação de 100 pessoas, né? Aumentou do Senhor avançar tremendamente através daquilo que a gente se propõe, né, irmão Marcos, a fazer, que é propagar a palavra do Senhor, né? Lá assim, quando eu cheguei lá, assim, as primeiras reuniões de lideranças, que era eu, a esposa e mais esses 4 irmãos, 5 irmãos, né? Eu sempre coloquei para eles, irmãos, nós temos aqui uma meta. É 76.354 pessoas, que é o número de habitantes lá da cidade, né? Então aí eu digo para eles assim, olha, irmão, nós temos 10 pessoas a recém, então ainda falta 76.344 pessoas, né? E claro, a gente não tem que trabalhar para o Senhor assim em números, né? Mas até para a questão assim, para ver o quanto nós estamos produzindo para o Senhor, né? Então se a gente tem essa meta para alcançar, então todas as ferramentas que a gente tem que usar para alcançar o máximo delas em menos tempo, né? Porque daqui a um pouco a gente está semeando, mas não vai ser nós que vamos colher esse trabalho, né? Quem vai colher talvez vai ser os próprios irmãos que estão ali e talvez outras pessoas que Deus vai enviar para lá, né, para seguir o trabalho, né? Mas certamente assim nós temos assim no coração e já tem passado para eles esse objetivo. Não deixa nenhuma alma passar na tua frente sem que ela tenha essa oportunidade de através de você levar esse evangelho, né? E que é uma oportunidade tremenda a gente poder levar a salvação a todas as pessoas, né? Que pode ser que aquele irmão não venha congregar, né, Marcos? Mas a gente já tem ali do Senhor, a gente recebe, né, essa bênção de ter podido transmitir que a salvação é através do nosso Senhor Jesus Cristo e que aquela pessoa recebeu a libertação dos grilhões de Satanás, né? Através de uma oração, através da oportunidade de se batizar. Essa está chamada novamente, né, para ser rompida desses grilhões e estar podendo ter a possibilidade de ser integrante do reino do Senhor, né? E é bem curioso, assim, é bem interessante isso que o seu irmão falou, porque muitos não vão congregar ali realmente, né? Talvez Deus predestinou para salvação judicial e talvez
a salvação orgânica vai depender muito mais dela do que talvez uma própria escolha do Senhor, né? Porque eu sempre digo assim, ó, que no meu coração eu creio que existem 3 tipos de oportunidades. Tem Samuel, né? Deus não abre mão de Samuel, né? Deus escolheu, Samuel aceitou e foi um servo usado por Deus, né? Tem Saul, Deus oportuniza, né? E Deus dá as chances assim para que ele esteja convencido. Mas se não quer, me parece assim é que Deus permite, então, tu não quer. Então eu vou deixar tu escolher, tu te posicionar. E tem também o servo Davi, né? Que Deus assim, ó, escolhe, oportuniza, aí ele peca, faz um monte de erros, né? Mas o Senhor não abre mão dele. E eu sempre digo e profetizo assim para os irmãos vão profetizar que nós sejamos como Davi, né? A gente peca, cai, levanta, cai, peca, assim, ó, mas que Deus nunca venha abrir mão da nossa vida, né? Amém. Que benção. Irmão, diz mais aí para nós dessas estratégias que o senhor deu aí. Como é que foi o evangelismo? Teve algum material que foi foco para ser usado? Eu sei também que o irmão usou a estratégia dos adesivos nos vidros do carro, né? É tanta estratégia assim que Deus deu e graças a Deus a gente conseguiu colocar em tempo hábil, em prática, né? E logo já vimos surtir o efeito, né? Mas eu queria assim trazer antes de compartilhar sobre essa estratégia, a respeito daquilo que o irmão falou, né? Que muitos não estarão conosco aqui, mas são salvos, né? Nós temos lá assim, um departamento da igreja que é conhecidíssimo, né? Que é a terapia espiritual, né? E é impressionante, nós temos um número assim bastante expressivo de pessoas que são de outras congregações, outras denominações que procuram a terapia lá da Igreja do Senhor Jesus Cristo, né? Elas assim não se posicionaram ainda por N motivos, talvez por afinidade, porque gosta do pastor, porque gosta da mensagem, porque gosta da igreja de revelação, enfim, né? Mas assim, elas sabem que falta algo para elas, né? Então até por indicação dos irmãos, né? Porque nós lá pouco conhecemos as pessoas, mas essas pessoas indicadas pelos próprios irmãos de lá, indicam a terapia, elas vêm e elas ficam assim na terapia. Elas não saem das congregações dela ainda, sabe? Mas eu vejo que o material, assim que elas estão se alimentando, inclusive elas levam material para casa, né? Esses kits, elas já sabem, assim, aonde tem a verdadeira comida, né? E eu creio que no tempo do Senhor elas irão decidir em nome de Jesus, né? Então, assim, nós temos uma experiência, assim, ó, que no início, assim, as nossas terapias, as pessoas vinham uma vez, não iam 2, iam 3. Aí eu disse para Neuza assim, ó, Neuza, eu orei assim, ó, e eu creio que Deus quer que a gente seja um pouquinho mais agressivo com relação à pessoa decidir a coisa certa, porque às vezes a pessoa não consegue decidir, né? Então nós colocamos assim, não é regra geral, mas colocamos assim, ó, a terapia, um pacotezinho de 10 sessões, que aí dá tempo da pessoa amadurecer. Então nós temos já pessoas que participaram da terapia, que homossexuais mesmo, né? Eu tenho um caso muito interessante, testemunho do homossexual lá, que na primeira terapia, na segunda ele gostou do pastor, na terceira ele gostou do pastor, e eu lá num aperto, né? Mas na 10ª terapia, sabe, que ele chegou e disse para mim assim, ó, pastor, eu quero me batizar. Né? Uma pessoa com problema de drogas, enfim, essa parte também espiritual, né? Abalada. E na 10ª terapia, então, a pessoa desceu as águas do batismo e decidiu que a partir daquele momento não iria mais usar droga. E foi bem interessante que quando ele saiu das águas, até a voz engrossou, né? Então, é óbvio, hoje ele não está na vida da igreja, não sei o que aconteceu com ele, né? Parece que ele saiu da cidade, depois voltou, enfim. Mas ele teve a chance dele, sabe? Eu vejo que a estratégia das 10 terapias foi o bastante para ele fazer a sua escolha, né? Agora, claro, se ele vai continuar na escolha, aí só ele e realmente Deus, né? Outros casos, assim, que eu tenho recebido lá, assim, ó, casais com problema, né? E eu tenho proporcionado para eles, através do Espírito, essas sessões de 10 terapia. Então, tinha uma situação lá que um casal estava já se separando, né? Passou as 10 terapias e não esqueceram de separar, né? Então, eu vejo, assim, são estratégias, assim, locais, né? Não é regra geral, mas são estratégias locais que Deus dá para a liderança ali, e a liderança vai colocando em prática e está surtindo efeito, né? Então, eu tenho vários casos, assim, de terapia que pessoas hoje estão na igreja dizimando, ofertando e fazendo um trabalho de obreiro na casa do Senhor, né? Uma delas é a questão da terapia. E aí logo depois veio outras estratégias, como colocar esses banners no carro, né? E tem alguns irmãos que têm testemunho de estacionar no posto até de outra cidade, né? E a pessoa chegar e olhar, mas TV por assinatura, como é que aquilo que passa lá? E a pessoa, e ali naquele momento, ter uma porta para evangelizar, né? E pessoas que já estão com material em outras cidades vizinhas ali, através dessa estratégia, né? Então eu vejo assim que Deus, se você está aberto assim para o Senhor, Deus tem muitas estratégias
fáceis, baratas e atraentes, assim, para atrair as pessoas, né? Bom, e eu vi tu falando ali sobre algumas pessoas que recebem o evangelho, né? Estão lá recebendo o evangelho em outras denominações, outras congregações, né? E outros já recebem também e estão lá servindo o Senhor. E nós temos um material que é Evangelho do Reino e Evangelho da Graça, um CD, né? Agora não sei se eu não inverti o nome, né, irmãos? Mas vocês procurem lá no expansãodaverdade.com.br, vocês vão ver exatamente o material. Mas é esse assunto, Evangelho do Reino e Evangelho da Graça. E vocês vão ver como é que o Senhor está dispondo esse conhecimento, está nos abrindo aqui, para a gente entender um pouquinho. E aí entender o porquê que alguns irmãos ainda preferem, né, o Evangelho da Graça, já preferem o Evangelho do Reino, mas todos têm lá a graça do Senhor, né? Sim, sim. Esse CD, inclusive, eu já dei uma meditada nele e ali traz assim uma diferença bem clara nesse material, porque o Evangelho da Graça, assim, ó, o Senhor te dá a oportunidade de você receber aquela salvação judicial, aquele primeiro passo, e você fica sabendo que a partir daquele momento, inferno não existe mais para aquela pessoa, né? Mas assim, ó, também deixa bem claro no Evangelho da Graça que tem também um outro portal que você precisa seguir, né? Que seria então o Evangelho do Reino, né? Mas realmente assim, ó, como eu disse anteriormente, Deus proporciona a todos, mas eu creio assim, ó, que nem todos farão parte assim dos membros superiores, né? Alguns serão membros inferiores, né? Porque nós temos como corpo físico assim essas cenas assim, né? Então eu creio que Deus oportuniza a pessoa realmente, se ela aceitar, ela será bem-sucedida mesmo, né? E nós como participantes, que tem um CD que fala também que é exatamente o corpo de Cristo, né, irmão? Porque não importa o membro que nós vamos ser, vai ser, eu sou a unha do dedão do pé, né? Irmão, a grande revelação que você tem que ter na sua mente, assim, que a gente tem que realmente absorver, é que você é parte integrante do corpo e recebe a salvação, né? Através, sendo unha do pé ou não, recebe a salvação. Então você sendo unha do pé ou não, você recebe a salvação porque está inserido no corpo. E isso que é o importante, recebendo a salvação, recebendo a participação do reino, né? Agora, a posição que você vai estar, imagina, a pior posição é estar fora do reino. Estando dentro do reino, irmão, sendo participante do corpo, aí é de menos, né, irmão? E esse CD, Corpo de Cristo, nos fala muito em relação a sermos servos, sermos participantes, que nós temos função dentro do Corpo de Cristo e que todos estamos lá para desenvolver atividades, como é o mandamento para todos, Mateus lá 28, 19, que diz praticai o ID, né? Propagar o Evangelho. Então, tudo isso nós temos recebendo através do Senhor. Irmão, e qual foi então o material foco assim, utilizado para doar para os irmãos, para dirigir que os irmãos adquirissem esse material? Tu lembra se teve naquele momento alguma estratégia que o senhor disse, ó, é o Seriáguia, é o Boa Nova, é o CD sobre perdão? Lembra se tem algum material? No início do nosso evangelismo que a gente fez de porta em porta na tribo, não tinha sido lançado o kit Boa Nova ainda, né? Então, qual é o material assim que a gente recorreu? Foi o vídeo pão, né? Porque ali assim tem aquele momento que tem bastante testemunhos, né? E é uma coisa assim que mais atrai, principalmente por liberar assim um pouco mais sobre a graça de Deus, da salvação, enfim, daquela oportunidade. O vídeo pão foi um material assim mais utilizado naquele início de trabalho. Inclusive através desse trabalho, usando o vídeo pão, muitas pessoas pediram aquele trabalho nas suas casas. Hoje nós temos alguns grupos familiares resultado daquele trabalho desta forma, usando o vídeo pão, né? Então depois do vídeo pão, inclusive hoje a gente está utilizando assim, ó, grupos novos, a gente está passando o vídeo pão. Né? Logo quando a gente foi lá, como tinha só esses dois grupos, até para assim fortalecer a fé dos irmãos que estavam lá. Sim. Porque imagina você ficar 2 anos com só 2 grupos, assim, né? Aí uma vez por mês ou talvez quinzenal, vinha uma liderança ali para ir apacentar aquele pequeno rebanho, né? Então às vezes fica assim desanimante, assim, né, mano? Que aí você vê assim as outras igrejas já com estrutura, com tabernáculo, enfim, com departamentos. E olha só quem ama Jesus mesmo para permanecer, né? E então logo quando nós chegamos lá, então a gente se meio uniformizou, começando do vídeo pão nesses 2 grupos, né?
Aí muitos assim, mas eu já conheço o Videopão. Mas não tem problema, irmão, vamos renovar a nossa fé. E realmente aquilo foi uma estratégia inicial de Deus que renovou a fé dos irmãos, né? Porque eles reviram os testemunhos, reviram a mensagem apostólica, enfim, retomaram aquela questão da agenda, né? Aquela organização, louvor, testemunho, então a palavra de nutrição e depois compartilhar, porque é muito importante esse trabalho do Videopão, porque ele traz a questão da ordem no grupo, né? E hoje eu vejo assim que Deus, principalmente em Gênesis 1, fala, né? Que tudo depois que ele colocava cada dia em ordem uma coisa, ele dizia, e disse Deus que é bom, né? Então quer dizer que a ordem é bom para a expansão da obra, né? E eu vejo que lá em Santo Ângelo, assim, talvez seja um pouquinho do meu perfil, assim, gostar muito da ordem, né? E eu vejo que Deus tem honrado muito essa questão da ordem, e eu vejo que os irmãos que estão chegando e estão vendo aquela ordem, eles se sentem bem, né? E os irmãos que estão lá, eles estão vendo aquela ordem funcionar, eles mesmos se preocupam também em se manter na ordem, né? Então, tão logo a gente usou o Videopão, aí a gente começou a trabalhar com série Águia. Tipo assim, escadinha, né? Aí foi crescendo. Então, hoje nós já estamos direto com o Nutrivídeo, né? Que seria o material ideal para grupo familiar, né? Mas eu vejo que hoje eles já estão crescidos e pode liderar um trabalho tranquilamente pelo Espírito, né? Sem muitas dificuldades, né? De administrar aquela 1h e 25 minutos, né? Porque eles já receberam aquele treinamento, né? E até fora, assim, de grupos familiares. Eu vejo que o evangelismo informal é muito atuante na cidade. Seguidamente eu compartilho, estou sempre em comunhão com os irmãos, e os irmãos seguidamente chegam assim, e eles compartilham assim aquele evangelismo informal que eles estão fazendo, né? Então, assim, se a gente aproveitar todo instante, todo momento, e toda a abertura que Deus permite, redunda nesse crescimento que hoje eu estou vendo na cidade de Santo Ângelo, né? Que bênção! Olha, irmãos, já vi vários formatos, a gente tem aí feito as entrevistas, e a gente vê vários formatos dos irmãos fazendo evangelismo, né? Já vi os irmãos fazendo, pegar uma mensagem impressa, faz um enroladinho, tem irmãs que amarram com fitinha mimosa para fazer tipo um canudo de diploma, assim, né? Fica bonitinho, e aí entrega para os irmãos. Já vi os irmãos entregar material, já vi os irmãos percorrer caminho aí com bolsinha e tal, né? Mas o do telefone, confesso que foi nova, né? Não tinha visto ainda um trabalho através de imensas torpezas. E o telefone não é nenhuma novidade, né, meu Marcos? Sim. Mas o Senhor nos dá aquela luz para usar as mensagens do Senhor. Eu já recebo de alguns irmãos também. Mas usar para evangelizar um povo novo, eu não tinha visto ainda essa ideia. Geralmente, vou passar um versículo, né, do meu telefone, e a gente, vai que aquele irmão novo depois fica me julgando, né? Mas que bênção que tem lá para poder disponibilizar aí para os irmãos lá de Santo Ângelo receber essa graça, né? De estar recebendo sempre uma passagem, um versículo, está sendo expresso o amor de Deus para com a vida deles, porque eles ali estão recebendo a verdade, a salvação, a água que lava e purifica, que é a palavra de Deus, né? Então tá lá. E conta para nós, irmão, também da livraria, a livraria do Senhor em Santo Ângelo. A livraria lá foi uma benção, assim, porque quando nós chegamos, assim, para os irmãos entender que estão nos assistindo nesse momento, quando nós chegamos lá em Santo Ângelo, nós chegamos a minha turma, né, eu e mais 4, né, os filhos e a esposa, o meu carro, um reboquezinho com roupas, né, e um colchão em cima do carro, né, porque o irmão Sérgio falou que era para nós irmos lá só nós e as roupas, né, então a gente não levou nada, nem móveis, nem nada, né. Então nós chegamos lá, os irmãos mesmo se organizaram e alugaram a casa e eles mobiliaram tudo, né? Então os recursos eram muito poucos, né, para iniciar uma obra assim, né? Então assim, o irmão Flávio de Santa Cruz, de Panambi, que hoje está em Santa Cruz, né? Então ele me vendeu um pouco de livraria, parcelado em vários meses, né? E aí eu comecei ali, né? Então aquele dinheiro ali eu não usava. Eu vendia, eu vinha cá e comprava material, né? E a livraria foi crescendo. E ali o Espírito foi dirigindo assim, um trabalho assim que é uma estratégia local, mas eu indicaria assim porque resultou assim em crescimento espiritual para aquelas ovelhas. Nós temos lá a reciclagem da visão. Então a nossa reciclagem da visão funciona o seguinte: a liderança vai orar tudo, né, para ver a direção das pessoas que vão ministrar a reciclagem da visão. Então lá nós temos hoje lá umas 20 pessoas que ministram a reciclagem da visão, né? Então elas pegam assim, dirigido pelo Espírito, a liderança coloca lá no muralzinho a data e o tema que elas vão abordar. Então digamos que você seja uma ovelhinha minha lá do Senhor, e aí o Espírito te dirigiu para você liberar uma ministração de 30 minutos sobre perdão.
Então, aí, esse assunto você tem que ir lá na livraria e comprar esse CD. E aí nós temos, assim, os 7 passos de crescimento espiritual, que na época de Cachoeiro, o irmão Sérgio passou para nós e tal, como uma dica para a gente crescer, né? Então, primeiro, estuda o CD. Segundo, ouve o CD de novo e extrai 10 frases chaves. Depois, terceiro, escuta o CD de novo e anota todos os versículos. Enfim, quarto, escuta o CD de novo e formula assim uma oração doutrinária e vai indo, né? Então, 7 passos assim ordenados para você crescer. Então, no final, você escutou o CD no mínimo 7 vezes sobre aquele assunto. Aí depois você vai escrever a conclusão e vai expor então para o corpo de Cristo, né? E isso tem crescido assim os irmãos grandemente, porque assim, quando eles se deparam numa situação que a pessoa vem num evangelismo informal e fala, por exemplo, sobre casamento, pô, ele estudou sobre casamento recém e ministrou pro grupo, né? E aí ele pega e evangeliza com entendimento. E aí ele já está fazendo propaganda do próprio material. Então esse foi mais uma estratégia que Deus deu lá para nós, lá, a reciclagem da visão usando o material da livraria. Então com isso eu comecei a vender bastante ali na livraria, né? Uma estratégia que Deus deu, né? E hoje, graças a Deus, nós temos uma livraria já bem estruturada, inclusive eu já terciarizei para outros irmãos de lá, né? Porque está no livro do Modelo do Monte, né? Que o presbítero não é bom ficar, né, com a livraria, mas ele tem que terciarizar para outra pessoa, para que essa pessoa também coloque ao público, né, numa livraria externa, né? Então hoje nós já estamos estudando assim para essa livraria estar assim liberada para o grande público também da cidade, né? Então no tempo do Senhor certamente isso vai acontecer. Mas eu vejo que essas estratégias que Deus deu tá acarretando assim em crescimento de expansão, né? E isso para nós que é líder é maravilhoso isso aí, né? A ver as ovelhinhas crescendo e falando sobre assuntos assim difíceis, irmãos, né? Eu tenho situações lá que irmãos estão falando coisas assim que nem líderes de denominação, padres, enfim, não sabem, né? Então, falando sobre a questão de evangelho do reino, falando sobre o significado do verdadeiro batismo, né? Então, falando sobre casamento, esposa e modelação, o próprio livro Modelo do Monte, são coisas assim que as ovelhas já estão abordando, porque estudaram na reciclagem da visão para expor para os irmãos, que elas estão falando assim como se estivesse falando uma coisa normal para elas, né? Então, isso está gerando realmente bastante crescimento. Que bênção, né? Então, realmente, quando os irmãos se aprofundam, né, num determinado assunto, e surge aquele assunto na frente deles, eles têm, que nem o irmão diz, propriedade para falar sobre aquele assunto. E se tornam mais confiantes e podem evangelizar dessa forma. Então tá aí, Santo Ângelo, que em nome de Jesus cresça cada vez mais lá da participação de Deus junto àquele povo, né? E que mais e mais do povo do Senhor naquela cidade possa vir a congregar na grande congregação do Senhor. Obrigado aqui ao irmão Marcos por participar com a gente. Obrigado a você pela companhia. Ficamos por aqui e até o próximo programa. De bem com o pão.